Então, esse aqui é o momento, é a estrutura. Então, só para já pular. Então, a gente já fez isso. Então, vou fazer o seguinte. Então, essa é a estrutura em... Eu não estou abrindo isso aqui. Ainda não é conveniente. Então, só lembrar também que eu estou fazendo a seguinte coisa. Eu vou escrever a equação no espaço do tom. Voltando aqui. Eu vou ter que fazer duas manipulações aqui, que são a base de tudo. E depois a gente vai direto. Então, essa aqui é a nossa equação de campo fundamental. Então, se eu for para o espaço dos momentos, então eu vou escrever isso aqui. Tudo que é W vai com menos I T. Então essa equação aqui vai ficar menos I dI mais mini de P mais 2 W I de P. Escrevendo ela no espaço dos momentos. E aí a outra equação que eu vou escrever vai ser a equação com W estar. Mas eu vou usar o momento linha. Então essa equação vai ficar mais I T' I W mini estar T' M2 W mini estar. Então eu escrevi a equação para o W e escrevi a equação para o W mini, para o W estar, perdão. Levando em conta que eu vou precisar descer para essa estrutura. O estar vai aparecer com interlinha e o sem estar vai aparecer aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação aqui, vou querer gerar a corrente. Vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por W, W kappa I estar de P'. Pegando essa primeira equação, multiplicando. Por quê? Porque eu vou produzir, ó, W estar de P' vezes W. Eu vou produzir uma parte da corrente aqui. E depois, nessa equação aqui, eu já tenho W estar. Então, essa equação aqui, eu vou multiplicar por um W kappa I de P. Que aí eu vou formar exatamente. Esse termo aqui, claro, esse termo aqui vai multiplicar esse termo vai multiplicar esse. É a mesma coisa, esse termo vai multiplicar os dois. Só que quando esse termo aqui multiplicar esse e esse multiplicar esse, se eu subtrair uma equação da outra, eu vou ter a corrente vezes M2. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação contraindo esse objeto, contrair a segunda equação com esse objeto e vou subtrair. Vou fazer essas operações aqui, subtraindo a primeira da segunda. Essa é a operação que eu vou fazer. Então, vou colocar, esquecendo todos os fatores, obviamente, globais. Então, eu fiz essa operação. Quando eu faço essa operação, então eu vou produzir M2 vezes a corrente. Nós vamos achar aqui o seguinte. Deixa eu botar, então, para lembrar que eu estou subtraindo uma da outra. Então, eu ganho o seguinte. M2 vezes W kappa I estar de P', W I de P, menos W kappa I de P, W I estar de P', estou ficando aqui M2 vezes a corrente. Só que a corrente agora vai ter índice kappa, porque ficou W kappa I, Mi, kappa I, Mi. Então, em vez de ser um índice livre Mi, vai ser um índice livre kappa. Então, eu fiquei com a corrente J kappa P', P. É o que apareceu daqui. Então ficou isso menos isso igual a isso. Esse aqui vem para cá com sinal mais e esse aqui vem para cá com sinal menos. Aí quando eu subtraio uma da outra, dá justamente o sinal final, né? Ficou esse cara aqui vem para cá com sinal mais e esse cara aqui vem para cá com sinal menos, né? Então quando eu subtrair esse desse, ficou esse aqui mais e esse aqui menos, né? Ficou o seguinte. Ficou com a seguinte equação. Os índices estão no lugar certo. Deixa eu ver se eu botei os índices no lugar certo. Certo. Igual a esse menos esse. Igual a esse menos esse. Não fica. Esse, eu vou querer fazer esse menos esse. Então a gente ficou com o seguinte, vai ficar com a seguinte equação aqui, que vai ser M2 vezes isso, está dando para nós isso aqui.
I. Bom, vou esquecer o Z lá. PMI, então vamos ficar esse termo aqui. Esse PMI, WI. Ou esse termo aqui, acho que é o primeiro termo. PMI, W, kappa I, está, esse aqui, né? O PMI, esse termo aqui é PMI, W, kappa I, está, de linha, W, I tem em cima, né? W, I de P. Certo? Depois esse carinha vou colocar ele para cá. Esse não mais vezes esse aqui. Esse aqui vem menos pelinha, né? Para depois subtrair. Pelinha. Pelinha, W, mini. Mini estar. W, kappa I, né? Então ficou isso aqui. Estar ficou mais, né? Esse termo agora vem para cá, senão aqui eu subtrair. Esse termo aqui, ó, deixa eu botar esse termo aqui, vai para lá com sinal mais. E esse termo aqui vai para lá com o sinal menos. Aí quando eu subtrair esse desse, vai ficar esse de cima que estava com o sinal mais e o de baixo que estava com o sinal menos, vem com o sinal mais, né? Mais, foi isso mesmo, né? Tudo certinho. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, agora que eu vou usar esse fato aqui, vamos abrir essa expressão agora aqui em função dos nomes. Você vai ficar. Quem é o W, kappa, I, está? Isso aqui é D kappa do W, I, está. Então, como é dar para ver esse aqui? Vou fazer isso aqui. Bom, então tá, vamos fazer isso aqui. Quando eu pegar, lembre-se que o W ele carrega momento exponencial menos IP. Então, quando eu derivar em relação a DI ou DI, vai produzir sempre um fator de menos IP. O I eu estou esquecendo que é o I global. Então, vai ficar aqui PI, vai ficar menos, vai ficar menos PI, W, I, de P, mais PI, W, I de P. Vou fazer isso com os dois termos, tá? Também vai ser preciso fazer isso depois, mas aí fazer muito a gente vai aprender outro. Então, passei isso aqui agora, o espaço dos momentos. E a mesma coisa eu vou fazer, só que aqui, pelinho. Então aqui vai ficar, esse termo aqui vai ficar pelinho, vai colocar esse pelinho. Então aqui o W está vai aparecer com um momento mais. Vai ficar pelinha, kappa, W, está. Menos, ele vai aparecer provavelmente pelinha ali, está, pelinha, certo? Então agora eu estou abrindo os field strengths no espaço dos momentos. E aí agora tem uma simplificação boa pelo seguinte, esse PMI aqui, ele vai entrar aqui, esse PMI está multiplicando isso e isso. Quando esse PMI bater aqui, ele vai produzir M2, pela equação de movimento, menos PMI. PMI é igual a menos M2 WI. Só que quando o PMI bater aqui, vai dar zero, pela equação, pela condição subsidiária. Então, esse PMI, que está aqui, ele não vai, ele é multiplicativo, ele não vai precisar entrar aqui, mas ele pode entrar aqui. Então, quando ele bater aqui, ele vai produzir PMI, que é um menos M2. Então, esse termo sobra e vira menos M2. O PMI que entra aqui, desaparece aqui dentro e fica M2. Mas quando esse PMI entrar no segundo termo, ele vai matar isso aqui, que vai dar a condição subsidiária. PMI, WI é sempre zero. Então, esse termo aqui morre por conta da equação de movimento que eu vou usar aqui.
E esse termo aqui simplesmente vai me produzir um fator N2 desse lado. Depois vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse pelinha que está aqui, quando eu aplicar esse pelinha numa estrutura como essa que está aqui, esse pelinha que está aqui, ele vai bater um pelinha ali que vai sair daqui. Quando eu usar isso aqui no espaço dos momentos, você vai produzir pelinha W star menos o outro pelinha W star. Então esse pelinha, quando bater no primeiro, vai dar pelinha, pelinha, vai ficar M2 atuando no W star. E o outro vai ser pelinha Mi atuando no W Mi, que esse tema que vai ficar pelinha W Mi menos pelinha Mi W Mi. Então pelinha W Mi de pelinha, você tem que ser pelinha com o mesmo momento aqui, dá zero. A condição é essa, a condição no shell é isso aqui, pelinha Mi W Mi star de pelinha é igual a zero. É a equação subsidiária. Então, de novo, nesse termo aqui, vai ter a mesma coisa. Vai produzir um fator N2 e o outro termo vai morrer. Então, dos dois termos que tem aqui, vai ter um processo igual a esse. Um morre e o outro dá N2. E esses dois termos aqui ficam como ficaram esses. Então, fazendo esse tipo de operação, jogando o PMI nesse field strength, e jogando esse pelinha Mi nesse field strength que depende de pelinha, a gente tem essas simplificações. E aí a equação cai para o seguinte. Só para ver se cálculo é simples, né? Só ele vai simplificar, porque em vez de ter 4 termos em cada um, né? Aqui eu teria 1, 2, 3, multiplicaria 4 termos, mas o fato de ele ter lá, jogou esse fora. Então ficam 2 termos, vai ficar isso vezes isso vezes isso. E aqui é a mesma coisa, esses dois caras daqui vezes o único que vai sobrar daqui. Então a manipulação que a gente usou aí foram esses dois fatos. PMI igual a M2, pelinha Mi igual a M2, e PMI W igual a zero, pelinha W de pelinha igual a zero. Então só usamos as equações de movimento aí. Então isso aí vai dar 0, 0, 0, 0. Então a gente ficou com a seguinte coisa. Deixa eu botar aqui. Então isso que me leva à seguinte equação. O M2 cancelou, então jogando tudo isso lá, estou trabalhando sempre do lado direito. Ficamos com a seguinte equação. Pelinha capa. Vou escrever os 4 termos aqui. Pelinha capa. W star de pelinha. W de P. Então ficou esse termo aqui. Aí aparece um outro termo que vai ser mais P capa W star de pelinha W de P. E aí aparecem 2 termos que sobram de lá. Tudo isso tem lá, então são 4 termos. Eu produzo 2 termos aqui e 2 termos aqui. Esses 4 termos que eu produzo, eu estou agrupando dessa forma. Mais pelinha Mi W capa star pelinha W de P. Menos um PI W star pelinha W capa de P. Observe de novo, eu não posso fazer isso aqui igual a zero, porque isso aqui é momento pelinha, isso aqui é momento P. Então, pelinha Mi vezes W de P, é claro que não dá zero, não é a equação de movimento, não é o mesmo momento, eu preciso ter o momento que está aqui, tem que estar tudo dentro da mesma transformada de Fourier. Então isso aqui não é zero, por causa da equação de movimento, nem isso aqui também é zero, por causa da equação de movimento. Aqui é P, aqui é pelinha. Aqui é pelinha, aqui é... Esses 2 termos são legítimos. Esses 2 primeiros termos aqui se somam facilmente, fica pelinha mais P. Aquela configuração que a gente faz. Quando a gente tem 2 momentos, a gente usa fazer o seguinte, a gente define pelinha mais P, como sendo um momento P grande, e pelinha menos P, a gente define como aquilo que a gente chama de momento transferido, momento transfer. Então, para nós, a gente pode usar daqui, e o pelinha é
P mais Q sobre 2. Tá, fazer isso aqui. E o P é P menos P' sobre 2, né? Vou ficar por 2, é P menos P sobre 2. Tá? Só para usar aquela notação que a gente está acostumado a usar nos vetores. A gente vai usar depois o Q quando vai formular com o fóton, que é justamente a diferença de momento, é o momento que o fóton traz. Mas por enquanto é só a corrente. Eu tenho P e P', duas variáveis, dois momentos independentes que eu posso redefinir dessa forma. Eu vou trabalhar com a soma deles e com a diferença deles. Esse aqui é o chamado momento transfer. Então esse primeiro termo aqui já ficou clara a interpretação dele. É somar os momentos, é justamente o que veio. Tirei o N2, que tem N2 dos jornados. Tinha esse N2 aqui. E aí aqui eu produzi um N2, quando eu peguei esse PI aqui, ele produz um N2 e esse aqui dá zero. Então eu ganho um N2 global aqui, ganho um N2 global aqui. Então os N2 vão todos embora. A massa desaparece automaticamente. Por causa da condição contínua. Desse termo aqui, vai aparecer PI e PI. E nesse termo aqui, vai aparecer um PI aqui. Então vai aparecer um N2 aqui e um N2 aqui, globais. E aí soma para ter N2, certo? E aqui N2 do JK? Então eu tiro de JK é igual a isso, N2 aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é o JK. Isso tudo aqui é o JK. N2JK é igual a N2 vezes aqui. Então N2 do jornado está certo, isso que eu estou dizendo. Isso tudo aqui é o J. Eu estou omitindo aqui para não ficar carregando. Mas isso que eu estou desenvolvendo aqui é o lado direito, todo o lado direito dessa equação, já cancelando os N2, que naturalmente se cancelam. Estou dizendo. Então, esse primeiro termo aqui dá para nós o já conhecido, o análogo da equação da decomposição de Born, no caso fermiônico, que é o momento total. E aqui é a densidade. Isso aqui é exatamente na decomposição de Born, aparece P, que é o momento total, P' mais P vezes psi barrado psi. Então, no caso fermiônico, esse termo aqui, se vocês se lembrarem lá, né, vamos lembrar da decomposição de Born fermiônico. O barrado de P', gama mi, o de P, que é a corrente do espaço componente. Ela fica P' mais P, que é o que eu chamo lá de P grande, P', acho que aparece aqui 2N, né? E aqui aparece o barrado de P', o de P. E depois aparece um termo aqui, que vai ser mais I, aí vai aparecer aquele momento, P' menos P, que a gente vai chamar de Q, sei lá, que vamos chamar aqui de QI, sobre 2N, e aí vai aparecer um barrado de P', sigma, mini, o de P. Então, exatamente, a decomposição de Born, ela tem uma parte no P e uma parte no momento transferido. E aqui que vai aparecer os X. Então, só lembrando que a decomposição de Born não fez nada. Mas o que nós estamos recuperando é esse termo aqui. Esse termo aqui está me dando a densidade. É o momento total e a densidade. É o que está aparecendo aqui naturalmente. Isso aqui faz o papel no espaço espinorial, seria o barrado U. No espaço dos campos de Gauge é o estar. No espaço dos campos vetoriais é o estar. Então seria o primeiro termo da decomposição de Born. Só para isso aqui. Só para relembrar. Agora, o que nós precisamos trabalhar são esses dois termos aqui. E aí, o que a gente faz para trabalhar com esses dois termos aqui? A primeira providência, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso. Eu vou indicar também que é cálculo fácil, então não precisa, não tem nada de difícil, é só saber o passo que vai seguir, que ele faz. Ele foi o seguinte, esse termo aqui, ó. P', vamos chamar esse termo aqui, né? Esse termo aqui, P' ali, W, K star, P', W nítido, esse termo aqui. Então você tem que fazer aquele mesmo historinho, vou botar P' alfa, W beta star, P', W gama de P. Posso escrever esse termo colocando isso aqui. Então esse cara está contraído com esse. Então eu vou produzir um eta de alfa gama.
e vou produzir aqui esse cara que é um capa, né? Então vai ficar aqui delta de beta capa. Esse termo ficou assim, beta de alfa gama, delta de beta capa. É aquele primeiro termo, esse termo aqui de baixo. Menos esse termo aqui. Vou botar assim. Então, vou botar assim, o pelinho desse modo. E esse segundo termo aqui, eu posso escrever esse termo aqui, pelinho, blá, 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 blá. A gente escreve ele assim, P alfa, o segundo termo, é esse aqui, P alfa, W, beta, mesma coisa, W beta está em pelinha, W gama de P. Vou colocar a mesma estrutura, só que vai mudar aqui as contrações. A contração agora é feita desse com esse. Então aqui eu vou produzir um eta de alfa beta e o W gama, que é o W capa. Então aqui vai ficar um delta de gama capa. Então tá legal. Vou escrever esse termo naquele modo e esse termo aqui desse modo. Então esse termo vem para cá, vou substituir aquele termo por esse e o segundo termo por isso aqui, tá claro o passo. Feito isso, eu tenho pelinho e P. O que eu vou fazer agora? Eu vou, nesse momento, vou pegar esse termo aqui e esse, então vou fazer o seguinte, deixa eu escrever. Acabei, isso aqui ficou, vamos guardar, já está pronto. Esse termo aqui vai ficar assim. E esse termo aqui vai ficar assim. Eu vou continuar agora com esse termo e esse termo. Só que aqui, a estratégia vai ser, ao invés de trabalhar com pelinho e P, trabalha com pelinha igual a P. Pelinha é igual a T mais Q sobre 2. E substitui o P antes desse. Eu vou expressar essas variáveis aqui em função do próprio P, que já está presente naquele primeiro termo, e do momento de transfer. Então, vou jogar. Então, esse termo aqui vai se desdobrar em 2, que vai ficar P grande vezes isso, Q vezes isso. E aqui é a mesma coisa, P grande vezes isso, e o Q vezes isso. Então, eu vou fazer essa substituição nesse termo e essa substituição nesse termo. Vou gerar, então, 4 termos. Um com P, um com Q, um com P e um com Q. Senão mais, senão mais. Vamos gerar esses 4 termos, respeitando os sinais, tá? Então, jogando esses 4 termos aí, deixa eu apagar aqui. Jogando esses 4 termos aqui, nós vamos produzir o seguinte. Deixa eu botar aqui. Vou botar o seguinte, o meio. Então tem o fator meio, P mais Q sobre 2, tem um fator meio aqui, tá? Então vai ficar P alfa. Então esse termo aqui, né? Ele vai ficar P alfa vezes W beta. Vou botar aqui. Tem umas coisinhas que vai precisar declarar para vocês só verem o detalhe. Quem quiser checar, é bom checar. Então vai ficar W estar de pelinha, W grama de P. Opa. Esse termo aqui. Beta alfa gama, delta de beta gama. Aí o segundo termo, ele vem com o quê? Mais o meio. Vou explicitar isso só porque vai ter uma simplificação aqui, tá? De beta. Isso aqui tudo JK. Oi? Tudo JK. Isso tudo é JK. JK é igual. Isso igual aquilo tudo. Isso mesmo. E a mesma coisa, beta alfa gama, delta de beta gama. E aí depois os dois termos de baixo. Os dois termos de baixo. Então, vem para cá. Mais. Aqui tem um sinal menos aí, tá? Aqui tinha um menos antes desse. Eu estou já jogando aqui, tinha um sinal menos na frente do termo que está. Já está ficando tudo isso. Vai ficar mais um meio de P alfa. W beta. Está de P. Agora é o segundo termo. W de P. E aqui ficou eta de alfa beta. Delta de gama.
E o termo que vem com o quê? Que agora vem com o sinal menos o meio, que é alfa. W beta. Está linha. Faça a vantagem. W gama. V. Beta de alfa beta. Delta de gama. Então tá, só reescrevi isso, ó. Peguei esse termo, substituí papá, substituí. Então tudo se juntou na frente, tudo isso aqui é parte daquele J aqui, eu não estou escrevendo. Já tem uma parte pronta, que era aquele P capa, W star W. Isso aqui já está pronto. Estou só trabalhando aqueles dois termos residuais que eu falei. Vamos trabalhar só esses dois termos que a gente jogou daquela forma. Aí agora observe o seguinte, ó, esse P aqui, ele é P alfa, que vai produzir um P. Então esse cara aqui, ó, quando eu colocar esse P aqui, na verdade, ele é P mais P'. Ele é P alfa, né, mais P' alfa. Só que, quando eu multiplicar por esse delta de alfa gama, eu vou produzir, esse delta de alfa gama, ele vai produzir, ó, esse P alfa, vai contrair esse gama, esse W gama. Então, lembrando que esse cara é isso aqui, esse P alfa e esse W gama contraídos com isso aqui, vai dar a equação de movimento. Então, desse termo aqui, vai sobrar esse termo em P é zero. Então, esse termo aqui é zero. Então, depois que eu fiz esse termo aqui, é equivalente a ficar só o P'. Certo? Então, substituir por P e por Q. E aí, quando eu joguei aqui isso aqui, esse cara é P mais P', mas o P contraído com o W gama dá exatamente a condição subsidiária no espaço dos momentos. Então, é zero. Então, esse termo aqui vai me sobrar, na verdade, só o P' de alfa. E esse termo aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando eu contrair alfa com beta, o P' ele vai cancelar. Então vai me sobrar um P de alfa aqui. Então eu vou jogar esses dois com isso aqui. E esse termo aqui com esses carinhas aqui. Então, como fizemos isso, aqui deu zero, deu zero. Vou jogar o que mais que eu posso fazer aqui, o que mais que eu fiz aqui. Bom. Então ficamos com o meio de P' de alfa, W capa está aqui, está com isso aqui. Bom, então jogando agora, então ficamos com esse termo aqui completo, ficamos com esses quatro termos aqui. Esses quatro termos aqui, agora eu fiz o seguinte, ficou o meio de P' alfa, W beta está de P', W alfa de P, está aqui. Alfa, vou mudar a alfa, só estou escrevendo isso aqui. Esse aqui, a mesma coisa, então esse aqui ficou P' alfa, e W capa, e esse gama aqui contraído. Então só vou voltar aqui, isso aqui ficou W alfa, que não, aí não dá zero, não pode contrair, esse cara aqui ficou capa. Então ficamos com esse termo aqui. Usei isso aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Alfa beta. Então vou botar aqui, vai contrair esse cara aqui, alfa star, e aqui esse gama vai ficar capa. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Então, tem esse P', tem esse P. E esse termo, esses dois termos aqui sim. Quando eu subtrair esse desse, eu vou produzir exatamente a matriz de spin. Então, esse termo aqui vai ficar o seguinte: esses dois termos aqui vão ficar um meio de Q alfa, vou colocar assim, dessa forma, sigma, kappa alfa, beta gama, W beta star, P', W gama de P. Como é que eu fiz isso? Só juntar. Junta esse com esse, a gente vê que tem uma antissimetria em beta gama, dá para ver que exatamente o que eu fatoro a partir daqui é exatamente esse elemento de matriz. Então, juntando isso com isso, vai ficar isso menos isso, mais isso menos isso, a menos do fator I global, é esse elemento de matriz aqui. Então, aqui eu já produzi o momento transfer, ó, e a matriz de spin produziu aqui. E aí agora fiquei com esses dois termos aqui. Agora, trabalhando esses dois primeiros termos aqui, que eu fiz aqui, opa, ficou no meio disso, menos no meio disso, está certo, ficou isso aqui. Então, esses dois primeiros termos aqui, se eu trabalhar eles dois, eles vão me produzir exatamente a mesma matriz de spin. Então, esses dois primeiros termos estão aqui, perdão. Esses dois termos estão ali, está certo. E esse segundo termo aqui, que ficou
Ficou aqui pelinha alfa. Deixa eu ver só uma coisa. Vou olhar aqui. Almeida de alfa. O que eu fiz foi o seguinte. Tem um monte de passagens pequenas. Observe o seguinte. Esse pelinha está contraído com isso. Mas esse pelinha é P mais Q. E aí, ó, esse P aqui cancela, como isso aqui é alfa, isso aqui é alfa e esse aqui é P, fica P alfa, W alfa, então esse P'inha que está aqui, pela equação de campo, isso é zero. Então, na verdade, o que sobra aqui é o P. E esse P que está aqui é a mesma coisa, é P'inha menos Q. Esse P que está aqui é P'inha menos Q. Só que quando eu pegar o P'inha, está contraído com esse. Então, nesse termo aqui é equivalente a eu colocar menos Q. Perceberam? Onde tinha o P'inha, eu coloquei P mais Q. E aí o termo em P, pela equação de campo, matou esse. E nesse termo que tinha P, eu coloquei P'inha menos Q. Só que o P'inha contraía com isso. Usava de novo a equação de campo. Então, dava um outro Q. Então, na verdade, esse termo aqui também cai na mesma forma que esse. E aí eu posso fazer aquela fatoração, ganhar o elemento de matriz. Então, na verdade, esse termo, que aparentemente era bem diferente daquele, se soma. Os dois termos estão iguais. Então, ficou. Esses dois termos ficaram isso. E aqueles dois termos que estavam aqui, repetindo aqui, eu tive P'inha alfa e aqui eu tive P alfa. Então, ficaram três termos. Esses dois aqui se juntaram nisso lá de cá. E aí ficaram esses dois. Mas aí eu fiz aquele truquezinho. P'inha é P mais Q. E aí P, um P cancela, e aí aqui fica o Q. Então tudo aqui se passa pela equação de campo, fica só o Q. E aqui é a mesma coisa, é P'inha menos Q. Só que o P'inha está contraído mais, então fica o Q. Então esse termo aqui de novo ganha a mesma cara que aquele. Aí fatoro, faço a mesma historinha, Q alfa, W beta, W gama. Bota os elementos de matriz, dá exatamente o signo. Então, esses dois termos se somam, então esses três termos juntos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse aqui de 1, esse aqui de 2, isso aqui de 3. Então, 1 mais 2 mais 3. Então, para a gente, isso aqui. O fator meio desaparece, eles se somam mesmo, que é alfa. Tá? P'inha. Sigma. Ó, a corrente alfa capa. Agora, a corrente é JK. Então, alfa capa aqui. Beta gama. E o W gama aqui. Então, isso aqui é o que ficou, no final de tudo. Então, ficou aquele primeiro termo. Então, o que a gente está dizendo, juntando tudo isso, lembrando que a gente está desenvolvendo o lado direito do JK, vou continuar isso aqui, que a gente está mostrando que tudo isso é que a corrente JK, P'inha P, né, aqui, a menos de um fator I, a alguma coisa, elevado a alguma coisa, vai dar para nós PI, então vai dar o PK, W, alfa está P'inha, W alfa. Então fica exatamente como a decomposição de Gordon, tá? No caso do espinorial. Depois o outro termo vai dar para nós exatamente a mesma estrutura. Ele vai ter aqui um Q, vamos dizer assim, Q alfa, vamos ter aqui o nosso dado beta, está P'inha, vamos ter aqui a nossa matriz, nesse caso aqui, o sigma alfa, K alfa. Então, se não tivesse a capa alfa de, vou fazer uma capa alfa beta, aqui o dado. Então, é exatamente o análogo. Esse termo aqui
está presente na decomposição de Born do Fermi, e esse aqui também. Lá no caso espinorial, esse termo aqui tem 1 sobre 2m em tudo. No caso fermiônico, a massa aparece explicitamente no denominador. Por quê? Porque a equação de Dirac é primeira ordem no momento. Essa nossa equação bosônica é de segunda ordem. Então nós não estamos vendo a massa aqui. Então se a gente quiser, então isso aqui é justamente o termo de dipolo. Quando eu acoplar isso aqui com um A, a corrente é A capa, né? Então quando eu acoplar isso aqui com um A capa do momento Q, como isso aqui é Q alfa capa, isso aqui é antissimétrico em capa alfa, então isso aqui é antissimétrico em capa alfa, vai ficar Q alfa a capa menos Q capa a alfa, que é o F capa alfa. Então, na verdade, levando em cima. Isso, oi, né? Então vai ficar. Põe isso em cima. Botar esse alfa em cima. Então vai ficar um F alfa, quer dizer, quando eu acoplar com o fóton no espaço do instrumento, vai ficar F de alfa capa, que é justamente o que é alfa capa. Vai ficar F de alfa capa, contraindo com isso, que vai me dar exatamente o termo de dipolo. O termo de dipolo é W está F. Então, a gente ganha exatamente como um caso geral. Só que a diferença é que, né, não aparecem as massas explicitamente. Então, massa total. Não aparecendo. A massa não está aparecendo explicitamente. Razão razão disso. Equação de Dirac de primeira ordem, essa equação de segunda ordem. Não aparece aquele M2. Agora, como é que eu vou ler o momento de dipolo elétrico da partícula de espinho? Aí certamente, agora a coisa continua. É indo para o limite não relativístico. A ideia agora seria a seguinte: próxima tarefa que eu não fiz, né, se vocês já quiserem fazendo, é assim, pegar essa corrente como ela está. Tá lá. E aí agora nós vamos para o referencial do laboratório. Nós sabemos como é que são essas funções de onda no referencial do laboratório. Nós calculamos na semana passada e terminamos hoje. Vimos que a função de onda da partícula de spin 1, o momento B, energia E e spin S, no referencial do laboratório, ela é dada desse modo. Com P sobre E escalar S, que é ficava S, né, mais 1 sobre M, ou E mais M, E escalar S. Então, isso aqui é a solução, é a função de onda no espaço dos momentos, vista no referencial do laboratório. Esse termo é de ordem V sobre C, esse termo é de ordem 1 e esse termo de ordem V sobre C ao quadrado. Então, jogando agora isso aqui, jogando agora, sei quem é esse W desse modo, sei quem é esse W desse modo. Isso é a mesma função de onda, só mudando onde tem P pelinho, né? E jogar aqui. O que a gente espera é que agora, jogando essa função de onda aqui e operando com essa matriz de spin, a gente obtém o limite não relativista. Quer dizer, a matriz no espaço, o setor espacial dessa matriz tem 2 tipos de elementos: índice temporal, índice espacial e 2 índices espaciais. Os 2 índices espaciais é aqui que está a matriz de spin. Sigma e J é a matriz de spin, que é para nós no espaço tridimensional. A gente usa a dualidade, isso aqui é JK, matriz SK de spin. Então, se a gente agora, quando a gente usar essa aproximação aqui, usar o limite não relativista, provavelmente vai aparecer aqui, vai ser o S que vem daqui, ou o S que vem daqui, deve dar alguma coisa tipo S. E a matriz de spin, ela vai aparecer aqui. E a gente sabe que a matriz de spin, o elemento de matriz, né? Se eu pegar o setor tridimensional, o gerador do spin, que faz o papel do sigma K de Pauli, né? Elemento IJ é menos I epsilon K J. Então, nessa expressão aqui, vai aparecer epsilon. E justamente esse epsilon vai ser identificado com a matriz de spin. Então, o que a gente agora espera é que, ao fazer a versão não relativística
Quer dizer, trabalhar essa corrente em ordem V sobre C, a gente vai tirar aqui na parte do momento transfer a matriz de spin. Então, o que deve aparecer explicitamente, que deve sobreviver, porque quem é de mais alta ordem aqui é esse termo aqui, o espacial sistema de ordem V sobre C ao quadrado, e esse é de ordem V sobre C. Quer dizer, ao colocar tudo isso aqui, deve sobreviver a matriz de ordem V sobre C, deve sobreviver a matriz IJ, deve sobreviver o setor espacial. E aí a matriz do setor espacial é justamente a matriz de spin. Então a gente deve ter dessa forma, né, aquilo que na equação de Dirac, quando a gente escreve a equação de Pauli, a gente automaticamente ganha, né, o momento magnético, ganha o sigma, né? A gente ganha lá o acoplamento do C barrado, na verdade a gente ganha C barrado, sigma, sigma mini, vou botar aqui para outra forma. A gente ganha aqui a equação de Pauli, a gente ganha sigma escalar B, né? Dentro da equação de Pauli, sobre 2n. Então, o sigma deve sair aqui sob a forma do S. Em vez dessa matriz ser 2 por 2, vai ser uma matriz 3 por 3. Porque agora o setor espacial é 3 por 3. Então, a matriz de spin é uma representação de spin único. É uma representação de dimensão 3. Então, o que eu estou agora propondo aqui, terminando aqui, né? Dizer, a corrente, a decomposição de Born, no caso do spin 1, é essa. O que a gente precisa ver agora é como o operador de spin aparece diretamente na interação através desse termo de momento transfer. Mas aí a gente vai ter que pegar essa expressão, usar, botar aqui dentro, explicitamente essa solução aqui, você vai pegar W0 está W0. Quando eu pegar W0 está W0, vai dar de ordem V sobre C ao quadrado. E quando eu pegar essa parte aqui, vai ficar SS. Então, eu pegar essa parte aqui, vai ficar já de ordem V sobre C ao quadrado. Vou fazer todos os termos aqui. Vou substituir essa função de onda aqui, usando isso aqui. Então, a gente vai ver que os elementos de matriz aqui, quando a gente colocar essa representação explícita aqui, deve sobrar para nós só o setor espacial, que é o que vai dar exatamente o spin. Vai dar a matriz de spin. Então, a tarefa agora seria jogar, estudar essa corrente com aquela função de onda para os dados, substituir os dados por essa função de onda, claro, cada dado é o seu T. O S é o mesmo, estou dizendo, a partícula tem momento, tem spin S como referencial do laboratório. Então, esse aqui eu vou botar um P'inho e aqui eu vou botar um P, mas é a mesma estrutura da função de onda. E ver então como é que fica a expressão da corrente, em ordem, na aproximação não relativista. O que a gente deve estar vendo é que justamente vai aparecer a massa no denominador. Então a massa, porque é uma coisa meio diferente, né? Na equação de Pauli, na equação de Dirac, você já lê diretamente da decomposição do Bohr no momento magnético, porque você já aparece a matriz de spin, quer dizer, lá na equação de Dirac, já aparece Q sobre 2m. Já aparece algo que é assim, Q sobre 2m, e aí vem o barrado, sigma mini, 1. Quando a gente acopla com o campo eletromagnético, vai dar o F mini. Aí quando eu colocar o campo magnético aqui, automaticamente, quando eu colocar o campo magnético aqui, é que eu já pego as matrizes J, e aí eu vou produzir justamente aqui, vai ter o fator E, constante de acoplamento, a gente vai dar com E sobre 2m, e aqui vai aparecer exatamente a matriz sigma. Então a gente lê daqui magneton de Bohr, e aí a gente diz que a razão geomagnética é G igual a 2. A gente já vê isso sem precisar usar a aproximação relativista. Lembra até que foi um exercício que vocês fizeram aí no semestre passado. Agora, na equação bosônica, a situação interessante que é diferente. A gente não consegue ler na aproximação não relativista. Assim, aqui a gente não tem nenhuma referência à massa, quer dizer, isso aqui é universal, independentemente da massa. Mas na hora que eu colocar as funções de onda, a especificação da massa vai ficar explícita. Então a massa aparece explicitamente na função de onda. Então provavelmente aqui, quando eu for fazer a aproximação não relativista, que esse E vai ficar aproximadamente M, né? Na aproximação não relativística,
já que vou trabalhar em ordem V sobre C, é aproximadamente M. Então, a massa vai aparecer depois que eu substituir a função de ônus. Então, o que a gente espera é que tenha essa diferença. Certo? Seria bom a gente entender melhor por quê. Quer dizer, por que isso está acontecendo, né? Quer dizer, o fato da equação ser de segunda ordem, mas é interessante que a equação fermiônica, ela é mais fundamental, ela já dá a razão giromagnética antes mesmo de eu ir para a aproximação não relativista. Aqui não. Talvez seja porque o elétron, né, o campo do elétron é puro spin meio, e aqui não. Aqui, esse campo tem mistura de spin 0 com spin 1. A equação de movimento elimina o spin 0. Então eu preciso realmente ver o spin, quer dizer, o spin 1 fica claro só na aproximação não relativística. Né? Eu preciso, talvez, olhar na aproximação não relativística, ou ir para o referencial de Ruffoso para ver isso aí. Então essa que é a ideia do problema, da questão. Tá bom? Eu queria preparar isso ali para a gente poder, agora na próxima vez, partir discutindo isso. Se vocês puderem adiantar, quem quiser adiantar, fazer substituições aí, já para ver como é que fica isso. Então, mas isso aí a gente, por exemplo, se vocês observarem, não tem na literatura a derivação, eu nunca vi a derivação da decomposição de Gordon para spin 1. A gente conhece claramente para spin meio. Para spin 1, mas a gente vê que a estrutura é a mesma. Então deve ser alguma coisa mais genérica. Se eu pegar, por exemplo, um campo de spin 3 meios e um campo de Hamilton-Schwinger, provavelmente vai ser a mesma coisa, só vai mudar a matriz de spin. Porque vai ser uma mistura das duas matrizes. Vai ser, provavelmente aqui, né, no campo de spin 3 meios, vão aparecer dois índices aqui, um índice vetorial, um índice vetorial, um índice monomial vetorial, então vai aparecer uma mistura desse caso com o caso de Dirac. Eu nunca vi também a decomposição do caso do campo de spin 3 meios, mas não deve ser, eu acho que o padrão deve ser esse. Mas deve ser trabalhoso lá, mas no final você faz um monte de cálculo assim, de algebrismo, para no final chegar essa estrutura aí, parece ser uma estrutura bem universal da decomposição de Gordon, né? Imaginar que o spin interage com o campo eletromagnético. Então, ele, como ele interage com o campo eletromagnético, ele vai fazer sempre uma parte do momento transfer. Então, isso aí deve ter sempre essa estrutura, uma parte inteira e uma parte. Agora, outra coisa que também está completamente aberta, que vale a pena, depois na próxima aula eu vou pelo menos organizar as etapas para quem quiser fazer, seria fazer o que nós fizemos aqui no curso para tirar a estrutura geral da corrente eletromagnética. Nós aqui no curso pegamos a estrutura da corrente eletromagnética por caso de spin meio, mesmo que seja neutra. A gente fala, mesmo que a partícula seja neutra, que é Majorana, a gente vai ter só o momento toroidal. Mas a gente viu como é que chegava a uma expressão, a expressão mais geral possível da corrente eletromagnética, ou termos de monopolo, termos de dipolo magnético, termos de dipolo elétrico, termos de momento toroidal. Então, a corrente eletromagnética, no caso mais geral, já tinha 4 multipolos presentes dentro dela. Eu nunca vi essa decomposição por caso do spin 1. Me pergunto, se no caso do spin 1, essa decomposição, pelo menos no setor mais lá em cima, né, no setor de momento toroidal, pode ser mais interessante. Então, poderia ser um trabalho interessante, assim, a mim interessaria que alguém fizesse, poderia ser uma contribuição assim, razoavelmente interessante, até para a matéria condensada. Porque o pessoal da matéria condensada agora está estudando muito a decomposição de Gordon no grafeno. Então, por exemplo, tem partículas de spin 1 que eu nunca vi nenhuma discussão da decomposição de Gordon. Então, poderia ser interessante a gente tentar fazer, não só a decomposição de Gordon, mas o elemento de matriz mais geral, a estrutura mais geral da corrente eletromagnética de um objeto de spin 1, levando em conta, claro, os efeitos de loop, como a gente fez no caso eletromagnético, pegamos a coisa mais geral, às custas de fazer um exercício meio longo, bota todas as possibilidades de momento, vai usando decomposição de Gordon para aqui e para cá, e fomos simplificando, chegamos a uma estrutura final com 4 contribuições de monopolo, aqui de multipolo. Aqui seria interessante ver isso no setor de estudo. Se não tem na literatura, eu já taquei tudo, não tem, tá entendendo? Então eu vou organizar o problema, para se vocês quiserem fazer, isso aí pode ser um exercício interessante e gerar um trabalho que pode ser publicado, porque é uma coisa que não se tem clara. Isso aqui não é fácil, isso aqui não digo que é publicado, porque isso aqui é um exercício simples, né? Não tem no sentido de publicar isso, mas isso aqui, eventualmente, se a gente fizer
a expansão em multipolo na corrente eletromagnética. Isso aqui pode ficar no apêndice, porque seria bom organizar isso, porque não tem feito em literatura também. Mas a resposta, depois a gente faz tudo, a resposta é óbvia. É o que tinha que ser. Né? Mas a gente queria provar isso de uma forma mais consistente. Bom, então termina hoje por aqui. E aí, para esse curso aqui, eu diria que presencialmente eu precisaria de mais 2 encontros. Mas eventualmente um terceiro. Mas aí eu faço o terceiro gravado e comunico a vocês. Porque eu não sei se. 2 encontros eu sei que eu faço quase tudo, mas eu gostaria talvez de fazer um fechamento maior numa última aula, que aí não precisa vocês estarem aqui não. Eu fazendo com Dória e com Tchau, que a gente passa o link para vocês, tá bom? Mas 2 aulas eu acho que. Semana que vem, provavelmente desse curso, eu vou jogar aula para sexta-feira, que eu vou voltar de Vitória quinta-feira à noite. Aí sexta-feira eu estou aqui. Então sexta-feira eu dou 2 aulas. Eu dou a aula de eletrofraca, eu dou aula de eletrodinâmica neutra. Mas eu estou devendo uma aula de eletrofraca, que eu não repus na semana passada. Aí eu jogo para o sábado. Então semana que vem eu dou uma aula de eletrofraca sexta e uma aula sábado. E essa aula aqui, em vez de ser na quinta que a gente estava fazendo, eu faço na sexta. Mas eu passo o e-mail para vocês amanhã.